Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Ela é a materialização da outra face, citada por Jesus. Sentimento de benevolência quando diante do mal, do sofrimento. Expressão sublime de quem está vivendo o fundamento do Evangelho. Também podemos chamá-la compaixão. Sou Gilton Carlos. Aqui no Espiritismo e Evangelho falamos a você que gosta das ideias do Espiritismo, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Nesse episódio de hoje vamos falar por um quarto de hora sobre a misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Palavras de Jesus no Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10 que trata sobre o tema, dizendo que saber sentir coisas boas por alguém que lhe prejudica ou que tenta prejudicar é o fundamento do perdão, consequência direta da misericórdia. Aquele que ofende ou maltrata alguém denota profundo sofrimento pessoal e com essa atitude chama a atenção, grita por socorro. Ofender alguém é expressar sua dor interna, buscando alívio. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, diz que a misericórdia é o complemento da brandura, que foi o episódio anterior. Sem ela, como é que se pode ser doce? Como é que se pode ser pacífico? A falta da misericórdia alimenta as contendas, as diferenças e dificulta a reconciliação. Por estar na lei, conforme estabeleceu Jesus no Sermão do Monte, quando alguém pronuncia, por exemplo, que nunca vai perdoar tal coisa ou tal pessoa, está, na verdade, lendo a sua própria peça condenatória diante das leis de Deus. Esforçar-se nessa direção, então, a do perdão, é abrir mão de uma parte daquilo que em nós dá origem a todos os outros males, que é o orgulho. Há um outro aspecto ainda da necessidade de misericórdia para o nosso bem-estar, que é o fato de sermos também vulneráveis aos erros. Enxergamos bem os males nos outros, mas e os nossos? A alma sincera e comprometida com sua própria evolução toma cuidado com isso, porque pode estar incorrendo em um erro pior do que aquele no outro que está criticando. Emmanuel nos deixa uma reflexão em seus comentários sobre o Evangelho, numa mensagem intitulada Na Luz da Compaixão, nos dizendo o seguinte: deixa que a luz da compaixão te clareie o caminho, para que a sombra não te envolva. Se você sofre com a presença dos que te pisam nas esperanças, tende compaixão para com eles. Você ouve frequentemente palavras que te ironizam, lembre da compaixão para com eles. Se recebes a farpa dos que te perseguem, não esqueça da compaixão para com eles. A crueldade e o sarcasmo são chagas que só o tempo cura. Rende você graça a Deus por ser capaz de suportar o assédio sem que eles partam de ti. No fundo, isso tudo são males que surgem da ignorância, da mesma forma que a cegueira nasce das trevas. O desequilíbrio do louco não é corrigido perturbando-lhe a cabeça ainda mais. E nem é possível expulsar a criminalidade de dentro do malfeitor cortando os seus braços. Diante, ele diz, de todos os desajustamentos nas outras pessoas que a gente se depare, tende compaixão e ampara sempre, no máximo que te for possível. Porque diante desses disparates no outro, sempre compadece fazendo o melhor. Todos nós, isso é uma coisa que devemos lembrar sempre, todos nós aqui na Terra, enquanto encarnados, somos alunos de um educandário da vida. E por isso, todos suscetíveis de queda moral no erro.
Usemos, pois, a misericórdia para com os outros e então estaremos nos habilitando para que outros possam também usar de misericórdia para conosco. Na questão 887, que está lá do Livro dos Espíritos, eles comentam que Jesus também diz: amai os vossos inimigos, né? Quer dizer, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não prova uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec pergunta, questionando sobre a lição de Jesus. Que os espíritos respondem: é claro que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, como faz pelos amigos. Não foi isso que Jesus deu a entender. Amar os inimigos é lhes perdoar, é retribuir o mal com o bem. Quem assim procede se torna superior a eles, ao passo que fica abaixo deles quem procura tomar vingança. Que reflexos isso tem na nossa existência? Quando nós compreendemos a vida espiritual, nós podemos ver os maus, as pessoas, os perversos, cruéis, como crianças, espiritualmente falando, que ainda não tiveram a oportunidade de aprender os valores do coração. Por isso, paciência para com eles. Agem dessa forma por falta de um bom exemplo na educação que receberam e que agora, convivendo com a gente, nós podemos auxiliar com as nossas atitudes de compaixão, de paciência, de fé, visto que ninguém que nós nos relacionamos está em nossa existência por acaso. Indulgência para com todos, sempre. Se for necessário severidade nas nossas opiniões e atitudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo em 3 ou 4 ocasiões, que essa atitude de severidade seja para com as nossas próprias ações e nunca para os outros. Lembremos da compaixão e da misericórdia que até aqui nós já fomos objetos. Você lembra quantas vezes já recebeu demonstrações de paciência e bondade de outras pessoas que te suportaram sem reclamar sua teimosia, sua inconsequência, quando era imaturo ou vivia irritado? Quantas vezes a gente já não recebeu o apoio de criaturas que continuaram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos? Quantas vezes nós já recebemos amparo dos benfeitores que continuaram a nos servir, mesmo depois de ver os nossos gestos de frieza, de ingratidão, com o que lhes ferimos o espírito em toda ocasião? Quantas vezes a gente já não recebeu a tolerância de amigos que, mesmo sabendo do nosso desequilíbrio nos dias de erro, de perturbação, não se afastaram, não negaram a nós a bênção da amizade e da confiança, aguardando o momento do nosso próprio reajuste espiritual. Isso mostra que tudo isso mostra a piedade que nós já recebemos até aqui e como ela é grande. Se não fosse isso, quem sabe onde nós estaríamos hoje? Lembremos que podemos nos fortalecer na compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos ferem ou irritam. Eis a nossa oportunidade de resgate dos nossos débitos de amor, pelas convivências que a bondade e a compaixão de Deus nos trouxeram até agora. Gente, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Quero convidar a todos, como sempre, para estarem aqui no nosso próximo episódio. Se você gostou, lá no Instagram pode seguir a gente também pelo Espiritismo e Evangelho ou Gilton K. E na postagem lá, todas as referências que eu usei para elaborar esse episódio vão estar escritas. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.